Há momentos na nossa vida que é necessário ter uma decisão. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E nas nossas decisões, nós precisamos, em nossas decisões, estar acompanhado de uma fé corajosa. Nós precisamos, em nossas decisões, estar acompanhado de uma fé madura. Não de uma fé religiosa, mas a fé que Josué, quando decidiu, disse: a vocês não importa a quem vocês vão servir, mas fiquem sabendo todos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de Josué expressa: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Há muitas pessoas que muitas das vezes estão utilizando-se de uma fé natural, de uma fé que não traz resultados. São pessoas que estão decididamente, às vezes, mas religiosamente, e não uma fé que leva as pessoas a viver de maneira que elas possam romper e viver o sobrenatural. Uma fé como de Esther, que quando estava decretada a sentença para o seu povo, alguém chegou com ela, o seu tio, e disse: não pense que porque você é rainha, quando o decreto for baixado, for decretado o dia para a matança dos judeus, que você vai se livrar. Quem sabe não foi para tal momento que Deus te colocou no palácio. Então Esther decidiu que durante 3 dias ela e todo o seu povo iriam orar e jejuar. E ela disse: e após os 3 dias irei e comparecerei perante o rei. Mas ela não podia entrar de qualquer maneira sem que o rei o convidasse. Mas ela disse: se eu morrer, morri. Uma pessoa que é decidida, ela está decidida numa fé ousada, numa fé corajosa, numa fé madura, não numa fé religiosa. Às vezes há pessoas que estão perguntando o que Gideão perguntou, e é isso que eu quero hoje falar. O texto de Juízes, no capítulo de número 6, fala de um homem a quem Deus chamou, mas que Deus apareceu a ele quando ele estava lá no lagar, malhando trigo. Mas o texto sagrado diz, aqui no livro de Juízes, capítulo 6, a Bíblia diz que eles só clamaram ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 6 diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu pergunto, por que tantos filhos de Deus precisam chegar no limite das circunstâncias para clamar ao Senhor? A Bíblia fala que o povo de Israel empobreceu, estavam escravizados, mas enquanto eles estavam sendo escravizados, diz a Bíblia, no capítulo 6, versículo 2, que os filhos de Israel estavam morando em cavernas, em buracos, em fortificações. Mas quando eles empobreceram, chegaram ao limite das circunstâncias, eles clamaram ao Senhor. Me diga uma coisa, por que às vezes precisa chegar ao limite para que as pessoas se voltem ao Senhor, para que as pessoas busquem então a Deus com uma fé decidida, com uma fé corajosa? Quando nós vamos para o livro de Êxodo e nós pegamos no texto do capítulo 2 de Êxodo, versículo 23, diz: e aconteceu que depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram ao Senhor. E então clamaram, e por causa da servidão clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac, com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus
Eu pergunto, será que durante 400 e poucos anos, Deus não estava vendo o gemido? Deus não estava vendo as circunstâncias? Sim, estava. Deus estava atento. Mas Deus esperava uma decisão. Deus esperava uma atitude. Deus esperava um momento deles terem uma decisão de irem até a presença, e precisou, diz a palavra de Deus, precisou que eles suspirassem por causa da servidão, da escravidão, que eles chegassem no limite das suas vidas, para que eles se lembrassem de clamar ao Senhor. Então o Senhor ouviu o seu gemido, então Deus atentou ao seu povo. No capítulo 3, Deus disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa deles é que eu vim, porque conheci as suas dores. A pergunta é, será que durante 400 e tantos anos, Deus não tinha visto a aflição daquele povo? Será que durante 400 e tantos anos, Deus não acompanhou o sofrimento daquele povo? É claro que acompanhava. É claro que Deus estava ouvindo. Mas existe um princípio. Deus não se envolve em questões que você não os convida para se envolver. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama-me e responder-te-ei. Invoca-me e eu te responderei. O Senhor está perto de todos aqueles que invocam o seu nome. Durante 400 e poucos anos, Israel estava vivendo num conformismo do Egito. Talvez porque ali havia carne, porque ali estavam aceitando as supostas propostas de Faraó, como diz o capítulo 8 de Êxodo. Talvez estavam aceitando aquela vida que eles estavam vivendo, de escravidão, de servidão, mas tinham um prato de comida, mas tinham ali os benefícios, mesmo que sejam de escravo. E eles não se levantavam. Mas quando chegou no limite, quando Israel suspirara por causa da servidão, então eles se levantaram para clamar ao Senhor. As pressões que eles sofreram levaram ao clamor. A pergunta é, talvez a que você tem feito: Pastor Rodivaldo, será que Deus não está me ouvindo? Fazem 10 anos, 20 anos que eu estou vivendo uma vida de sofrimento, uma vida suspirando pela minha libertação, suspirando pela liberdade dos meus filhos, suspirando pela restauração da minha família, suspirando pela minha saúde, suspirando pela paz, suspirando por tantas coisas. Mas a pergunta que eu te faço: você já saiu do lugar da fé natural? Você já saiu do conformismo? Porque talvez você esteja suspirando, mas esteja aceitando a situação. A pergunta é, voltando ao livro de Êxodo 3, quando Deus disse: eu ouvi o seu clamor, por isso que eu vim. Deus está esperando uma atitude. Quando Deus fala, voltando ao livro de Juízes, e quando Deus chama Gideão, quando o povo está empobrecido, um único homem toma uma atitude. Ele sai das cavernas, ele sai das fortificações e ele vai até o lagar esconder o resto que tinha sobrado. Ele vai pôr a salvo o resto do trigo, para que os midianitas, para que o inimigo não viesse roubar aquilo que estava sobrando. Quando ele tem uma atitude, quando ele sai da caverna, quando ele sai do buraco, quando ele sai da cisterna, quando ele sai da humilhação e ele vai ter uma atitude, diz a palavra: então o anjo do Senhor veio a ele e assentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, e a Gideão, seu filho.
Gideão estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo nos midianitas. Então o Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. A primeira pergunta que talvez você esteja se fazendo: pastor, será que Deus não está vendo a minha aflição? Está. 20, 10 anos, 5 anos, 1 ano. Mas Deus está esperando de você uma atitude de revolta. Não contra Deus, uma atitude de revolta contra a situação que leva você a ir à presença de Deus. E enquanto não obter resposta, você não para. O Jó, no capítulo de número 23 de Jó, ele disse: eu estou revoltado. Ah, se eu soubesse onde está o Senhor, eu iria ter com Ele e apresentaria a Ele todas as minhas queixas, todas as minhas razões. Não adianta você ficar aí chorando, lamentando. Você tem que ir aonde está o Senhor. Jó está dizendo: eu estou revoltado até agora. Ah, se eu soubesse aonde está o Senhor, eu iria ter com Ele e apresentaria a Ele todas as minhas razões. Você sabe onde encontrar o Senhor. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão então responde: ah, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tanto sofrimento? Talvez seja a pergunta também que você esteja fazendo. Se o Senhor é comigo, pastor Rodivaldo, por que tanto sofrimento? Talvez porque você permitiu que as circunstâncias crescessem sobre você, ao invés de você crescer sobre as circunstâncias. O apóstolo São Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, ele disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Talvez no dia que você foi atribulado, você permitiu que a angústia tomasse conta de você. Perplexos, mas não desanimados. Talvez no dia que as circunstâncias apanharam você com desemprego, um problema com o filho no casamento, você desanimou. Abatidos, mas nunca destruído. Talvez no dia que você foi abatido pelas circunstâncias, você se sentiu destruído. Você não reagiu. E Deus está esperando de você uma reação. Deus está esperando de você se levantar. Deus está esperando que você se jogue aos pés dele. Deus está esperando que você tenha a atitude que Jó teve. Ah, se eu soubesse aonde o Senhor está, eu iria ter com ele e apresentaria a ele as minhas queixas. Deus está te esperando no altar. Deus está te esperando agora no teu quarto. Deus está te esperando aí no lugar que você me ouve. Te joga diante dele. Apresente ele as suas queixas. Se você está diante dele, se você entregou a sua vida a ele, se você anda diante dele, apresente as razões que você tem para se queixar. Deus disse para Gideão, o Senhor respondeu a Gideão: vai nessa tua força, Gideão, e livre Israel das mãos dos midianitas. Nessa mesma revolta que você está, usa essa revolta para te levantar contra essa situação. Usa essa revolta para se levantar no mundo espiritual contra as forças do mal que tem prendido o teu filho nas drogas, que tem se levantado contra o seu casamento, que tem se levantado contra a sua vida financeira. Mas existe a terceira pergunta. A primeira é: será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Está, mas está esperando uma atitude sua. 400 e poucos anos Israel estava oprimida, mas eles esperaram chegar ao limite, ao suspirar, para eles clamarem. Durante muitos anos, a Bíblia diz aqui que durante 7 anos os midianitas oprimiam Israel, roubando o que lhes pertencia. Mas Israel esperou empobrecer para clamar ao Senhor. Por que você está esperando para clamar? Você está esperando as circunstâncias chegarem ao ponto de te destruir e de destruir totalmente a tua família para você se voltar para Deus?
Então quero te responder, Deus estará atento sim, mas está esperando uma atitude sua. Segunda pergunta, se Deus está comigo, por que tanto sofrimento? Porque você permitiu que as circunstâncias crescessem, ao invés de você crescer sobre as circunstâncias. A terceira pergunta, Gideão então disse, ai Senhor meu, como posso eu livrar Israel? Se a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu menor na casa do meu pai. Como é que eu posso, se eu sou um pobre? Se eu sou o mais fraco da casa do meu pai? Se eu sou o menor? A minha família é a mais pobre, Manassés, a minha família é a mais humilde da casa de Manassés, da tribo de Manassés. Deixa eu te dizer uma coisa. Não olhe para o seu passado para você conceituar a sua vida. Eu, pastor Rodivaldo, perdi minha mãe aos 5 anos de idade. Não tive bons conceitos de família. Eu não olhei para trás para conceituar aquilo que eu seria. Quando o Davi, no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, ele vai e vence o gigante Golias. Ele vai e destrói Golias. E o rei Saul fica totalmente impressionado. Como Davi venceu. Então ele chama Abner e pergunta, Abner, de quem ele é filho? De quem ele é filho? Pergunta para ele. Então Abner disse, juro pelo Senhor que não sei de quem ele é filho. E diz a palavra de Deus, no capítulo 17, que Davi chega, vence o inimigo, destrói com o inimigo. Mas o rei está curioso para saber, esse homem deve ser filho de um guerreiro. Para ele enfrentar esse gigante e vencer como ele venceu, ele deve ser filho de um guerreiro. Então, diz a palavra no capítulo 17 de 1 Samuel, e versículo de número 55, vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem ele é filho? De quem ele é filho, Abner? E disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem ele é filho? E Saul foi até Davi e perguntou, de quem és filho? O versículo 58 diz, de quem és filho? E Davi disse, filho de teu servo Jessé, belemita. O pai dele não era guerreiro, mas ele se tornou guerreiro. Não olhe para o que o seu pai foi, não olhe para o que a sua mãe foi, para o que os seus avós foi, para você tentar conceituar a sua vida. Você é aquilo que Deus te ungiu para ser, mas você precisa se levantar. Deus quer te fazer o mais ilustre da tua casa, mas você precisa se levantar. Gideão disse, como é que eu posso libertar Israel, Senhor, se eu sou o mais pobre? Se a minha casa é a mais pobre da tribo de Manassés, se eu sou o menor da casa do meu pai, como é que eu posso? Não olhe porque a sua família foi, não olhe porque os seus pais foram, não olhe porque o seu antepassado foi. Deus quer tratar com você hoje, agora. Agora. Se a terceira pergunta estiver respondida, como posso eu livrar, pastor? Como é que eu posso, pastor, conseguir vitórias se a minha família não venceu? Como é que eu posso conseguir vitórias se a minha casa, a minha família nunca foi uma família vitoriosa? Como é que eu posso conseguir vitórias, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer tratar com você. E como fez com Jabes, Deus quer te tornar o mais ilustre da tua casa. Como fez com Davi, Deus quer te tornar o diferencial de todos os teus antepassados. Não olhe para o teu antepassado para você conceituar a tua vida. Se eu olhasse para o meu antepassado, talvez eu seria um fracassado, um derrotado. Mas eu sei que o Senhor tem uma unção especial para mim e para a sua vida, para nos diferenciar.
Se essas 3 perguntas estão respondidas, eu quero dizer a você que antes da batalha, Deus vai fazer 3 testes com você. O primeiro teste é o de coragem. O primeiro teste é de coragem. Deus disse: Gideão, tem muita gente contigo. Mande que os covardes, os fracos, voltem e saiam das montanhas de Gileade. E diz a Bíblia que 10.000 foram embora. Muita gente foi embora, muita gente abandonou. Mas ainda sobraram muitos. E Gideão, Deus falou para Gideão: Gideão, o teste de coragem foi feito, os covardes saíram. Agora faça o teste de prontidão, de quem está pronto. Leve eles ao rio. E aquele que se abaixar para beber água, como bebe um cão, esse coloca fora do exército, porque ele deu as costas, ele se prostrou, ele se ajoelhou. Mas aquele que beber água na sua mão, esse coloca no exército. Então sobraram 300. Teste de prontidão. O terceiro teste é o teste de organização. Diz a Bíblia que Gideão disse ao exército: façam tudo o que eu fizer. Organizou o exército em fileiras e disse: faça o que eu mandar. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quer vencer, Deus está hoje falando para você 3 testes. Coragem. Se você tem coragem, Deus vai estar com você. Se você está pronto, Deus vai estar com você. E se você está disposto a fazer o que Deus mandar, Deus vai estar com você. Obediência, coragem e prontidão.